Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e desejo a todos um feliz ano novo. Estamos já em 2023 e vamos dar sequência agora a outra matéria que estamos ministrando pela FAESP, que é Panorama do Antigo Testamento 1. Panorama do Antigo Testamento 1, tratando acerca de Pentateuco e Históricos. Pentateuco e Históricos, pela FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, ok? Material que é produzido para o curso livre de teologia, curso ministerial para os núcleos. Pegue sua apostila de Panorama do Antigo Testamento 1, Pentateuco e Históricos. Abra na página 20. Vou localizar aqui corretamente a página. Página 20. A página de número 20. Vamos dar sequência. Já havíamos gravado uma aula, estamos dando sequência a Panorama do Antigo Testamento, ok? Os patriarcas, entrando agora para o período patriarcal, tendo concluído de criação a Torre de Babel. Agora adentramos para o período patriarcal. O texto correspondente no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, é Gênesis 12, 1 até 25. Gênesis capítulo 12, verso 1 até o capítulo de número 25. Falando acerca de Abraão. Dos 39 capítulos dedicados ao surgimento da nação eleita, 13 se referem quase em sua totalidade à vida de Abraão. A Bíblia nos apresenta Abrão, no primeiro momento, com 75 anos de idade, nada revelando sobre sua vida anterior. Entretanto, a tradição judaica registra que o jovem Abraão foi assistente de seu pai, um negociante de ídolos. Inclusive é uma menção que é feita em Josué, tá certo? É feita essa menção em Josué e no livro História dos Hebreus, que está ali, tá? História dos Hebreus, você tem também este relato de Flávio Joséfo descrevendo esta história, essa história de Abraão antes dos relatos bíblicos. Então você tem essa fonte, essa sugestão, essa inferência a partir do texto bíblico, e você tem essa tradição que é legada por Flávio Joséfo e outros rabinos que também teceram comentários acerca disso, ok? A tradição ainda diz que ele se tornou um propagador do único Deus, tendo sido transformado em destruidor de ídolos. Todavia, o que temos como informação bíblica é que Deus chamou Abrão com propósito espiritual eterno, chamada que se constitui possivelmente no acontecimento mais importante do Antigo Testamento. Em Gênesis 12, 2 ao 3, encontramos a promessa que Deus faria com Abrão, e por meio dele far-te-ei uma nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu se uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É interessante destacarmos a importância destas promessas, tá? O desdobramento disso para a humanidade. A gente nem sempre para pensar, mas Abrão é o ascendente de 3 grandes gerações, que é, sem dúvida, a maior parte da sociedade humana, da religião humana, da comunidade humana. Então, Abrão é tido como ascendente dessas gerações. Abrão recebe a promessa de Deus, recebe a promessa que Deus faria dele uma grande nação. Ele se desloca, então, primeiramente dentro do seu núcleo familiar. Então ele sobe até Harã, ok? Na alta Mesopotâmia, dali ao falecimento do seu pai, e ele se desloca dali peregrinando para a terra que Deus lhe mostraria. Então ele sai em peregrinação, vai peregrinar no que é chamado Canaã, tá? O território de Canaã. E ele, peregrinando por aquela região, aguardando pelo cumprimento da promessa de Deus, envolve-se, num primeiro momento, com
com a serva de Sarai. Ok? Sarai, atendendo a um costume da época, então havia, vamos colocar assim, um código de leis consuetudinário, tá? Então havia um código de leis dos costumes. E havia um costume importante na época, que era a senhora que era estéril podia fazer-se substituir por sua serva. Então a sua serva iria gerar filhos para ela, tá? Para que ela não permanecesse com aquele opróbrio, com aquela vergonha de não ser progenitora, de não ter dado filhos, tá? Ao seu marido. Então ela se fazia substituir por sua escrava, que poderia então gerar filhos que seriam dela, tá? É a situação de Agar. Então Agar é dada como concubina a Abrão, que gera filho. Esse filho é Ismael. Então Ismael, no primeiro momento, é tido por Abraão como cumprimento da promessa de Deus. Abraão entende que será por meio de Ismael que haverá essa continuidade, ok? Uma vez que a sua perspectiva antiga é que o Damasceno da sua casa, acabo de me esquecer do nome dele, Eliezer, o Damasceno, né, referente à cidade de Damasco, né, patronímio de Damasco, seria então o herdeiro de seus bens. Então ele acreditava no primeiro momento que esse seu servo iria acabar por assumir os seus bens, mas não era seu filho, tá? Então temos aí agora a situação de Ismael. Então Ismael, inclusive quando vem o pacto da circuncisão, Deus firma com ele esse pacto. Ele inclusive circuncida a si, mesmo sendo já velho, circuncida Ismael, mesmo tendo já seus 13 anos, provavelmente, né? Somente Isaac é circuncidado no período correto, né? 8º dia após o nascimento. Então você tem a situação de Ismael no primeiro momento, o que posteriormente será corrigido por Deus, porque a promessa não seria por meio de Ismael, não seria por meio da concubina, e sim por meio de Sarai, ok? Que teria seu nome transformado para Sara, tendo Abrão, pai de multidão, né? Aliás, pai de uma nação, transformado para Abraão, pai de multidão, então é expandido, né? Pai da nação para pai de multidões, tá? E Sarai para Sara. Então você tem essa transformação, Deus muda o nome de ambos, você tem essa mudança de nomes. Você tem então essa situação na qual a promessa cumprir-se-á por meio de Isaac, não de Ismael. Só que tem Ismael sido expulso junto com a sua mãe, devido a conflitos que estavam ocorrendo, né, em relação a Sara e seu filho Isaac. Agar peregrina, então, no primeiro momento ela sai ainda grávida, depois o anjo manda ela retornar para casa. Posteriormente ela sai para agora definitivamente se deslocar para outro lugar, né? E Deus ouve o choro da criança, mostra ali um poço de Laai-Roi, né? O Deus que vê. Então você tem essa situação de Deus para com Ismael, tá? E Deus abençoará também Ismael. Deus dará abundância a Ismael. Ismael será líder de tribos que habitarão no deserto, viverão em tendas, tá? Farão esses comércios típicos dessa região do deserto, serão guerreiros. Então ele terá também a bênção de Deus, será também próspero, abençoado por Deus. Mas a promessa de Deus se cumpre por meio de Isaac, de Abraão, Isaac, de Isaac e Jacó, de Jacó os 12 patriarcas. Esta é a linha, tá certo, de continuidade que vai dar em Davi o que posteriormente vai dar lá em Jesus Cristo. Então você tem essa linha genealógica que vai numa sequência até o Senhor Jesus Cristo. Então você tem por meio desta geração que vai haver a bênção para todas as famílias da terra. Você tem este entroncamento genealógico. Mas retornando a Abraão, você tem Abraão como pai dessa nação que habita nos desertos, que hoje temos este aglomerado de povos no Oriente Médio, e dentre eles também descendentes de Abraão.
não, talvez não todos, né? Você tem outras ascendências também. E já haviam povos antes de Abraão também, já haviam cananeus ali naquela região, já haviam amorreus, muitos amorreus ali habitando por aquela região também. Aí posteriormente virão edomitas, que aí já de Esaú, né, irmão de Jacó, virão moabitas e amonitas, né, daquela relação incestuosa com Ló. Então você também tem um entroncamento parental próximo, né? E você tem outros filhos de Abraão, você tem, por exemplo, os queneus, que tem alguma coisa de ascendência também, são descendentes de Abraão por meio de Quetura, né, a esposa posterior de Abraão após a morte de Sara. Então você tem um aparentamento desses povos, o que vem dar em Abraão, tanto pai de muitos desses muçulmanos, desses povos islâmicos. O islamismo, depois da Revolução Islâmica, né, trouxe esse agrupamento religioso para aqueles diferentes povos. E é interessante entendermos isso, que existe a religião islâmica, que inclusive é subdividida entre principalmente sunitas e xiitas, né? Então xiitas, principalmente os iranianos, que aí já são outro povo, são os persas, tá? Então você tem essa questão da religião, tá? O islamismo, sunitas e xiitas, aí tem alguns místicos também, tá? Mas principalmente isso, sunitas e xiitas. E em relação à religião e em relação a povos, você tem diferentes povos ali. Você tem aqueles descendentes dos antigos cananeus que habitavam aquela região. Você tem os otomanos, tá? Você tem os persas, você tem os árabes, você tem libaneses, você tem então sírios, diferentes povos, tanto ligados à questão da nacionalidade, né, atual, os estados nacionais, mas falando sobre nação, falando sobre etnia, você tem diferentes etnias habitando aquela região. Dentre essas etnias, muitas delas tendo como ascendente Abraão, que é ascendente destas, tá? Que compõem essas nações árabes, né? Essas nações muçulmanas, digamos assim. Dentre algumas delas são árabes, tá? Como etnia árabe, otomano, persa, por aí vai. Diferentes etnias, agrupadas em torno agora de uma religião, tá? E além destes, você tem também Abraão como ascendente dos israelitas da atualidade, tá? Israelitas da atualidade, principalmente judeus, né? Devido à questão, os israelitas do norte, as 10 tribos do norte, tendo sido levados para o cativeiro pelos assírios em 722 a.C., não retornaram como um povo, mas foram miscigenados. A miscigenação deles veio a dar no que foi chamado, até hoje é conhecido como samaritanos. Existem samaritanos até hoje lá em Israel, tá? Então, os samaritanos, a miscigenação de alguns desses israelitas que permaneceram na terra, juntamente com povos que foram colocados ali, foram trazidos e implantados ali, nessa política dos assírios de promover essa miscigenação, tá? E essa destruição da identidade nacional. Então eles tinham esse propósito de destruir a identidade nacional. Então você tem o cativeiro assírio e posteriormente, 586, cativeiro babilônico. Os judeus vão para o cativeiro, mas eles retornam como um povo. E muitos deles conseguem comprovar a genealogia, que de fato tem mantido preservada as suas gerações, a sua genealogia. Então você tem um povo integral, vamos dizer assim, um povo dos judeus e israelitas que se agregaram a eles, dando origem ao que é o Israel da atualidade. Claro que o Israel da atualidade é composto por muitos outros indivíduos que na verdade passaram por um processo de miscigenação também, mas ou se identificam como nacionalidade israelita, tá? Ou se identificam como religião judaica, né? Ou étnica judaica. Então, etnicamente são judeus ou são integrantes do judaísmo, tá certo? Como religião, muitos prosélitos, né, que adentraram, ou até de uma forma mais ampla, identidade nacional, como israelita, ok? E aí você tem, claro, alguns que passaram por algum processo de miscigenação, mas que conseguem comprovar serem israelitas. Aí, por exemplo, na grande diáspora,
Você tinha os chamados askenazitas, que, se eu não me engano, são judeus do interior, que viviam mais no interior, e os judeus sefaraditas, que viviam mais nas regiões litorâneas. Mas, dentre esses povos árabes, de modo geral, tá certo? Povos do Oriente Médio, vamos dizer assim, porque árabes é apenas uma das etnias. Povos do Oriente Médio, de modo geral, muitos deles, judeus da atualidade, ou israelitas, tá? Os cristãos, e aí os cristãos já não é uma questão genealógica, mas é uma questão, vamos colocar, de fé. Abraão é o pai dessas nações. Abraão é o pai, é o ascendente de muitos desses povos que compõem o Oriente Médio, desses judeus que fazem sua genealogia até o pai Abraão, tá? E dos cristãos, porque Abraão é o pai da fé. Então aqueles que professam uma fé viva, uma fé verdadeira, num Deus invisível, são crentes como Abraão era crente, são chamados amigos de Deus como Abraão foi chamado amigo de Deus. Então você tem este relacionamento tanto espiritual para com Abraão, quanto étnico, tá certo? Quer seja por meio da descendência, né, que vem de Ismael, ou seja, a descendência que vem por meio de Isaac, ou até posteriormente de Quetura e outros filhos que ela gerou para Abraão. Então Abraão é uma figura central, uma figura fundamental em todo esse contexto do Oriente Médio, falando etnicamente, e num contexto muito mais amplo, falando espiritualmente. Então você tem a importância desse personagem, um personagem de fato muito importante, muito relevante para todo esse contexto. Sobre a riqueza de Abraão aqui ainda, né? A riqueza de Abraão, eu vou dizer uma coisa básica. Por exemplo, houve durante muito tempo um conflito histórico, inclusive foi alvo para muitas críticas da Sagrada Escritura, com relação a uma informação que era muito questionada. A possibilidade de haverem camelos domesticados no contexto de Abraão. Posteriormente, a arqueologia, com mais pesquisas, encontrou vestígios que comprovam de fato que o camelo já estava presente. Era um animal que estava num processo recente, o processo de domesticação era recente, sim, só que algumas famílias abastadas tinham acesso a este animal, que era recém-domesticado. Tá? Então você tem algumas evidências descobertas pela arqueologia que demonstram que sim, o camelo já era um animal domesticado, utilizado naquela época, só que recém-domesticado, por isso poucas pessoas tinham acesso a esse animal de carga, dentre elas Abraão. Então você mede aí o tamanho da riqueza de Abraão, né, ao ser constatado na Sagrada Escritura que ele é possuidor de muitos desses camelos. Inclusive ele manda Eliezer com esses camelos para buscar uma esposa para seu filho, tá certo? E aí quando lá chega, você tem toda aquela recepção calorosa que é dada pelo clã de Labão, tá certo? A Eliezer, muito também em função da demonstração de poder, da demonstração de riqueza, porque o cara chega montado nos camelos, é como se ele chegasse de helicóptero, tá? É como se ele pousasse um helicóptero, tirasse uma maleta e abrisse, tivesse ali dólar, euro, libras esterlinas, né? Ouro, diamantes, é nesse nível. Então quando você tem uma narrativa dessa, você entende por que todo aquele rebuliço, toda aquela situação, porque de fato a pessoa estava apresentando algo que era muito escasso, algo que era muito exclusivo, que apenas pessoas de altas posses poderiam ter. Então você tem a situação de Abraão, que de fato era detentor de muitas posses. A peregrinação dele, né? A questão das provas que ele passa, mas uma coisa eu só queria destacar ainda, antes de passar para outras questões importantes em relação a Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Nós precisamos contextualizar isso, tá? Porque nós estamos falando em 2023, dentro de um contexto no qual nós temos uma estrutura de Estado, tá? Nessa estrutura de Estado existe, por exemplo, o devido processo legal, ninguém pode ser acusado sem provas, presunção de inocência,
Código Civil, Código Penal, Código de Trânsito, leis, instituições fortes, importantes como a polícia, o exército, a aeronáutica, a marinha, o governo do estado, fiscais para controlar trânsito e tudo mais, fiscais para controlar higiene e por aí vai. Toda essa estrutura que está à nossa volta, que tem a intenção de fornecer para nós uma vida o mais confortável possível. Está doente, tem hospitais. Quer se alimentar, tem redes de supermercado, onde pode te vender alimentos. Está totalmente sem grana, tem um assistencialismo do governo. Então tem toda uma cobertura do Estado. E dependendo da mentalidade política, o Estado se torna cada vez maior e mais protecionista. Tá certo? E a pessoa cada vez mais subordinada a ele, entregue a ele, como se fosse uma criança, né? Como se fosse um idiota que não sabe cuidar da sua vida. O Estado cuida de tudo. Então você tem essa mentalidade de hoje. Quando você olha para isso, você fala, mas é fácil, eu saio daqui de São Paulo e vou peregrinando até Rio Grande do Sul. Eu saio do Rio Grande do Sul e peregrino até Goiás. Pensando sempre nessa estrutura, eu vou pegar uma BR, vou pegar minha galera e ir até lá, alguém no caminho, vou comprar água, comprar comida. Pensando nessa estrutura de Estado, pode ser que você não confesse, mas subconscientemente é isso que está. Mas você precisa olhar para um outro contexto no qual não existia Estado. Mas existia a Suméria, o Egito Antigo. Tá, o que era o Estado numa época dessa? Apenas um rei que estava disputando com outras pessoas em volta, tentando acumular poder. Então ele precisava de alianças importantes, tá? Precisava de um exército remunerado, precisava contratar mercenários para dominar a outra cidade do lado dele, né? Com isso, saquear os bens dela para acumular para si, com isso se fortalecer, construir muralhas, se fechar dentro de uma cidade, se cercar de aliados, contratar soldados, aparelhar os soldados com cavalos, com armas cada vez melhores, para marchar para outras campanhas de conquista, assim dominar outra cidade, expandir o seu domínio, colocar pessoas importantes e de confiança em postos estratégicos. Isso era o Estado. Era alguém tentando se tornar soberano de várias terras, de vários povos. Mas e o bem-estar do cidadão? Zero. Mas e a proteção à propriedade privada? Zero. Nada disso é a preocupação do Estado. O Estado era apenas um senhor de terras, um senhor de posses, tentando ter mais posses, tentando ter mais. Aí posteriormente surge, né? Aliás, Abraão já era posterior a isso, mas pouco tempo antes de Abraão, surgem algumas tentativas já de organização da sociedade. O Código de Hammurabi, por exemplo, Código de Ur-Namur, quando você vê que a cidade vai se tornando cada vez mais complexa e o monarca vai percebendo que se ele proporcionar alguma ordem e algum bem-estar, ele vai conseguir que o povo também lhe conceda fidelidade, o povo seja fiel, seja benéfico a ele e evite insurreições e evite tentativas constantes de levante, mas se submetam a ele para que possam ser assegurados quanto aos seus direitos de propriedade privada, de justa defesa, né? A um julgamento justo em relação à reparação. Alguém lhe roubou, então uma pena, né, para esse que lhe roubou, reparação dos bens. Alguém machucou um familiar seu, que seja também morto um familiar do outro, aí vem lei de talião, olho por olho, dente por dente, uma tentativa de equilibrar, para que as pessoas, sabendo das duras consequências de seus atos, evitem a criminalidade. Então você tem agora uma estrutura básica surgindo, né? O Código de Hammurabi, o Namur, outros códigos que surgiram na região, que a arqueologia desenterrou. Então você tem agora começando, né? Você tem o germe do que será futuramente o Estado Nacional, tá? Com todas as suas instituições. Mas isso estava muito no começo. A estrutura básica da sociedade era sim a família. E não somente a família, era o clã, tá? E esses clãs compondo uma tribo. Então essa tribo, composta dos clãs, cada clã tinha o seu representante. Esses representantes se reuniam para sua autoproteção. Se houvesse
a tentativa de ataque de uma outra tribo, eles então se reuniriam para oferecer resposta e garantir a sua proteção. E talvez até pensar em dominar alguma outra região para se beneficiar com isso. Então haveria uma reunião dentro dessa tribo, os representantes dos seus clãs, que forneceriam subsídios, arma, homens, escravos, mercenários e por aí vai. Então você tem essa estrutura. A estrutura que importa é essa. A tribo, o clã e os clãs compostos pelas famílias. Então a família é a estrutura básica de proteção. Dentro da família. A família com o homem, suas esposas, suas concubinas, filhos da esposa, filhos das concubinas, agregados, sobrinhos, e aí por aí vai. Todos aqueles que estavam dentro desse grande aglomerado familiar, tá? Que era governado por este homem. Então este é o seu país. Essa é a sua proteção. Ter filhos robustos, filhos fortes, que pudessem fazer a sua proteção. Trabalhar para ele. Conquistar, né? Conseguir riqueza. Enriquecer sua casa. Fortalecer sua família. A sua família ser a mais importante do seu clã. Seu clã ser o líder na sua tribo. Sua tribo ter força em relação às outras tribos vizinhas. Poder fazer sua proteção. E é isso que importa, é isso que interessa. Então quando Deus chama Abraão, sai da tua terra, tá certo? Sai do teu, tua terra, da casa do teu pai, né? Da tua família, da casa do teu pai, da tua família e da tua terra. Quando Abraão faz essa separação, ele está abandonando o seu mundo. Ele está abandonando toda a estrutura de proteção que ele poderia ter na época. Então ele está se lançando no escuro, tá? Crendo na voz de Deus que falava dentro dele. Sai da tua terra, da casa do teu pai, tá? Para a terra que eu te mostrarei. Então quando ele peregrina para essa terra, saindo, né, da sua terra, da casa do teu pai, do teu clã, da tua tribo, ele está agora se expondo a estar totalmente desprotegido, se expondo a estar totalmente, né, vulnerável. Ele está se colocando numa vulnerabilidade absurda. Ele está se colocando numa vulnerabilidade absurda, porque ele está abandonando toda a estrutura de proteção da sua época. Pega a sua riqueza, seus bens, seu sobrinho, sua esposa, meia irmã, né? E peregrina por Canaã, um território. Deus, vou lhe dar uma terra, né? Vou lhe fazer pai de nação, uma grande multidão. Ele vai para Canaã, que já era terrivelmente habitada, com povos de costumes muito estranhos, muito perigosos, muito devassos, tá? E ele ali passa a estabelecer altares e a adorar ao único e verdadeiro Deus, a El Shaddai, o Deus que se manifestou para ele. E vai ter um encontro com o sacerdote de El Elyon, em quem reconhece ser um adorador do mesmo Deus a quem ele serve. Ele que havia recebido a revelação do El Shaddai, do Todo-Poderoso, ele agora vai ter um encontro com o sacerdote do El Elyon, do Deus Altíssimo. E ele entende ser o mesmo Deus a quem ele serve. Por isso que ele paga-lhe os dízimos e é por ele abençoado, tá? Então você tem essa situação bastante importante. E quando você analisa a estrutura da época, você percebe qual foi o tamanho do que Abraão teve que deixar. Porque senão a gente não tem a devida compreensão, né? O que Abraão estava deixando quando sai da sua terra, tá? E peregrina por aquelas regiões, subindo ainda a margem do rio Eufrates, uma região muito povoada ainda. Mas depois, quando ele saindo de Arã, peregrina rumo a Canaã e está entre povos estrangeiros e passa pela fome daquela região e desce ao Egito e quase perde sua esposa pela cobiça do faraó local, Deus fala com ele, ele é então restituído a sua esposa e ainda acrescenta-lhe bens. E ele volta para Canaã, peregrina na terra, até que Sara venha a falecer e compra ali dos heteus um território para estabelecer ali a sua
o túmulo de Sara, que ainda está ali no mesmo lugar, e depois ele mesmo será enterrado. Então, quando você vê toda essa atitude de Abraão, olhando para o contexto da época, você vê o tamanho do que ele deixou. Ele de fato demonstrou uma confiança absurda em Deus, no chamado de Deus na vida dele, tanto que ele se lançou no escuro, tornando-se totalmente vulnerável e confiando totalmente na mão de Deus, porque por mais rico que ele fosse, ele não estava assegurado de nenhum tipo de proteção humana. Ele estava totalmente deslocado de seu núcleo familiar, tá certo? De clã, de tribo, de terra, de região, de país, de tudo. Ele se separou totalmente e confiou inteiramente em Deus. E Deus de fato o honrou e fez dele o pai de uma multidão de nações, como eu descrevi agora há pouco, tá certo? Pai de multidões. Cumpriu-se a profecia de Deus em relação a Abraão. O fato de ele ser rico, uma das maiores provas, e o que eu tenho a observar em relação à prova que Deus faz com Abraão, tá? Em relação ao que Deus faz com Abraão, em relação a Cristo, né? Descendo aqui, ó, na página 21. Descendo do Moriá, Abraão vai habitar em Berseba. Todavia, logo a seguir, o encontramos em Hebrom, local onde Sara morre aos 127 anos. Muitos anos mais tarde, Salomão edificaria o templo naquele lugar, onde hoje encontra-se a mesquita de Omar, ou de Al-Aqsa, tá? Em relação ao sacrifício de Isaac, né, aquela prova de Deus para com Abraão, do Deus lhe pede seu filho, você tem algumas questões interessantes aí. Você tem, por exemplo, o fato de que no monte em que Abraão é cobrado por Deus em relação a seu filho, né, para oferecer seu filho como sacrifício, mas quando Deus vê a disposição de Abraão, crendo ele totalmente em Deus e acreditando que Deus lhe restituiria aquele filho da maneira como Deus pode restituir, crendo apenas e obedecendo apenas à ordem de Deus, tanto que ele diz ao moço que estava conduzindo os animais: eu vou até ali com o rapaz e voltarei com ele. Então ele tinha essa certeza de que iria subir aquele monte e ia descer com Isaac, mas o sacrifício seria oferecido e Deus ia operar o milagre sobrenatural. E quando ele levanta o cutelo, a voz do Senhor brada dos céus: Abraão, não faças tal, porque eu sei que você crê em Deus. E aí aparece ali um cordeiro preso pelos chifres, né? E ele é sacrificado no lugar de Isaac. É um sacrifício vicário. Veja o sentido do sacrifício vicário, né? Substitutivo. Era Isaac que ia ser imolado, ele é retirado e colocado aquele animal, e ele é sacrificado no lugar dele. Ele é sacrificado vicariamente, tá? Então você tem todo esse sentido do sacrifício vicário, que será tão repetidamente realizado ao longo de todo o período da lei, né, em relação a Israel. E posteriormente o sacrifício definitivo do Cordeiro de Deus. Este, em semelhança a Abraão, oferecido pelo seu pai, mas diferente de Abraão, não há essa voz que interrompe o sacrifício. Pelo contrário, Jesus, o sacrifício vivo, que se oferta por nós, no Getsemane ora a Deus e pede: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas Deus, todavia, não lhe atende. Ele é conduzido até a cruz, onde rende o seu espírito, rende a sua alma. Depois de dizer tetelestai, está consumado, ele consuma todo o plano salvífico que foi elaborado por Deus desde a eternidade. Ele consuma em si mesmo o plano salvífico e rende o seu espírito. E aí você tem o plano de salvação agora totalmente, plenamente realizado, né? Através da pessoa bendita de Cristo Jesus, que agora enviará os seus apóstolos para apregoar que isso está disponibilizado. As pessoas têm acesso à salvação por meio da pessoa bendita de Jesus Cristo. Então Abraão foi interrompido com relação ao sacrifício que iria realizar, mas Deus realizou de fato o sacrifício de seu filho. Então é interessante observarmos esse aspecto. Sobre o casamento de Isaac, era muito importante para Abraão que Isaac não se casasse com uma cananita. E aí tem toda aquela situação de Eliezer, que é enviado aos seus parentes, né? Então ele é enviado
Eliezer é enviado à cidade de Naor, na Mesopotâmia, a fim de encontrar e trazer uma esposa para Isaac, Rebeca, tá certo? Que Rebeca, inclusive, que era estéril, é o mesmo problema observado em relação a Sara, posteriormente será observado em relação a Rebeca e também em relação a Raquel. Essa esterilidade, né? E você tem então essa situação que eu havia descrito de Eliezer chegar com aqueles camelos, aquela promessa, né? Todas aquelas demonstrações de que de fato Abraão havia prosperado grandemente, era abastado, e isso havia sido transferido para Isaac. E Isaac agora está buscando dentre os seus parentes uma esposa para dar continuidade a esta linha genealógica e não se miscigenar com aqueles povos que eram de tradições muito ofensivas para com o Deus que se revelou a Abraão. Abraão não deveria se misturar, tanto que por ocasião da guerra em que Ló havia sido capturado, Ló, sobrinho de Abraão, que Abraão toma para si como filho, tá certo? Tendo seu irmão falecido, ele toma para si como filho. Ele é sequestrado em algum momento e Abraão vai em seu resgate, organiza ali seus homens, uma tropa, né, da maneira como pôde, e marchou contra eles. Deus prosperou nesse empreitada e eles venceram aqueles reis. Kedorlaomer era um dos reis. Ele vence aqueles reis e resgata, tá certo? Seu filho, resgata os bens e muitas vidas. Voltando, é abordado pelo rei de Sodoma, que pede apenas as pessoas e concede que Abraão fique com os bens. Fala, fique com os bens, me dê apenas as pessoas. E Abraão diz, de modo algum, nenhuma correia de sandália ficará nos bens de Abraão, para que o rei de Sodoma não diga que enriqueceu Abraão. Então você tem sempre esta separação, você tem sempre esta ênfase em que não poderia haver esta mistura, porque são povos rejeitados por Deus, devido às suas práticas, devido à sua forma de adoração a deuses falsos, toda a promiscuidade que era praticada. Sodoma e Gomorra estavam ali como grande exemplo, né, desse ápice da carnalidade, esse ápice, né, da lascívia, né, de tudo aquilo que é imoral, aquilo que é profano, aquilo que é contra, né, a natureza, contra a vida humana. Então você tem essas práticas muito presentes ali de forma exacerbada, tanto que a paciência de Deus se esgotará, né, para com Sodoma e Gomorra, vindo a destruir essas cidades, trazendo ali uma chuva de fogo e de enxofre que subverterá aquelas cidades, destruirá totalmente aquelas cidades, aquela sociedade, né? Então você tem esses contextos aí que são contextos de época que falam para nós acerca da necessidade, por exemplo, de separação em relação a alguns contextos. Então Abraão ordena a Eliezer que busque dentre os seus parentes em Arã, né, uma esposa para Isaac, para que ele não se misturasse com aquelas nações que estavam ali. 2 filhos, 2 nações. De Isaac e Rebeca vem então essas gerações de Esaú, tá, e Jacó. Esaú e Jacó. Provado nas mesmas provações. Você tem aqui o A na página 22, 2 filhos e 2 nações. E o B, provado nas mesmas provações. Gênesis, vamos ver aqui. Gênesis 26, encontramos Isaac passando por situações semelhantes a Abraão. Por causa de uma fome em Canaã, Isaac decidiu ir ao Egito, mas o Senhor interveio e disse-lhe para não ir. A ordem foi para que continuasse a peregrinar, o que levaria Deus a confirmar as promessas feitas a Abraão em Isaac. Gênesis 26, 1 ao 5. Fracassando os mesmos fracassos. Assim como o pai, Isaac mentiu dizendo que Rebeca era sua irmã. Isaac andou nos caminhos de seu pai, conforme Gênesis 26, 15 e 26, 18. Cavando poços de água, despertando o ódio dos vizinhos. A história de Isaac está espremida entre grandes relatos da vida de Abraão e Jacó. A vida desse patriarca de Israel pode ser resumida da seguinte maneira: Isaac
é o filho da fé que esteve com Abraão no Monte Moriá enfrentando a prova do sacrifício, sua primeira e grande experiência com Deus. Isaac é o homem de fé que continua as peregrinações ordenadas por Deus. Isaac é o homem de oração que ora insistentemente durante 20 anos até ver sua oração respondida no nascimento de seus filhos. Então é impressionante ver essa resiliência. Acredito que em relação a Isaac, seu nome significa sorriso, inclusive, né? No caso do sorriso de Sara, na anunciação dos anjos, dentre aqueles anjos, um é uma teofania, né? Uma manifestação do próprio Deus. Você tem então aqueles anjos que vêm trazer o comunicado a Abraão de que não seria por meio de Ismael, a bênção de Deus, mas sim por meio de Isaac, filho que nasceria de seus lombos, dele e de Sara. E Sara, que está na tenda, ri, e o anjo percebe aquele riso e ela tenta negar, mas ele persiste então nessa profecia de que ela iria sim conceber. Posteriormente é dado o nome de Isaac. Então você tem essa situação de Isaac permanecer naquele território, mesmo o território sendo difícil. Tanto que você tem as situações das secas, né? Então você tem aqui o território de Canaã, tá? Esse território, ele não é rico em fontes, tá? Em abundância de fontes. Você tem o Monte Hermon aqui em cima, as suas geleiras que descem, alimentam o lago de Merom, tá? Que inclusive é um lago que eu acho que até desapareceu já devido a mudanças, né, no território. E eles descem até Galileia. A Galileia é um pouco mais extenso, tá? Um lago, né? O mar da Galileia, como é chamado, mas é um lago na verdade. E você tem a descida aqui, uma descida bastante íngreme do Rio Jordão até o Mar Morto, alcançando 400 metros abaixo do nível do Mar Morto, sendo esse mar muito extremamente salgado. Então salgado e com uma evaporação bastante intensa, sem nenhuma vida ali e sem nenhuma saída de água para nenhuma direção. A água adentra ali, é despejada ali, e dali ela é evaporada. Então você tem esse pequeno sistema com alguns rios temporários que cruzam aqui, tá? Então esse sistema é escasso e durante alguns períodos, de fato, há uma grande seca e a fome se abate na região, a região que era de certa forma bastante povoada. Então, certas vezes os povos têm que recorrer a essa peregrinação ao Egito, que tem um sistema muito mais abundante, com o delta do Nilo, tá? Com as cheias do Nilo, que fertilizam de uma forma muito importante essas margens. E aí o povo egípcio, habituado, né, a essas cheias do rio, eles fazem um cultivo dessas margens do rio Nilo durante a cheia, para que durante a estiagem, a escassez, né, quando as águas abaixarem, eles possam então cultivar este solo e colher aquilo que foi semeado durante o tempo das enchentes. E aí você tem uma abundante produção de trigo, que era suficiente para os povos locais e que também era comercializado com esses povos que constantemente desciam ao Egito para recorrer, né, a esta agricultura local de lá e poder obter alimentação. Então, a comunicação natural de Canaã é com o Egito, porque subindo você tem situações muito mais difíceis, com desertos para atravessar, com longas distâncias, com povos importantes que estavam aqui. Então você tem aqui o que são os arameus ao norte, que posteriormente serão os sírios, né? Os arameus, os hurritas, tá? Os hititas mais acima. Então a comunicação não era com a Mesopotâmia, a comunicação era com o Egito, que era um caminho muito mais natural. Esse caminho do mar aqui, inclusive, ele era bastante breve, né? Então os povos desciam ao Egito para recorrer aí ao comércio local de lá para obter alimento e também para obter proteção. Então eles desciam para lá, travavam importantes alianças políticas com o Egito para poder obter algum tipo de proteção em seus territórios, ok? Então você tem essa situação aí de Isaac que desce ao Egito, que pretende ser o Egito, mas Deus ele ordena que ele permaneça ali em Gerar, permaneça nesse território, mesmo sendo um território escasso, difícil, mas Deus lhes faz promessas que do jeito que ele foi com Abraão, seu pai, seria com ele. E de fato Isaac vê algumas dificuldades,
Tem algumas recaídas, né? Inclusive mente semelhante ao seu pai, que mentiu, ele também recorre, né, desse artifício. Mas são defeitos, e os homens também apresentam defeitos, mesmo grandes homens, mesmo homens de muita relevância também têm defeitos, são pecadores. Okay? Então você tem essa situação aí desses problemas que Isaac também enfrentou. Mas Isaac tinha grandes qualidades, e uma delas era a resiliência. Isaac permanece naquele território, cava poços, Deus lhe abençoa, lhe mostra poços com água. Esses poços são tomados, são soterrados por alguns adversários que temem que o clã de Isaac cresça e se torne muito importante e possa oferecer algum tipo de risco. Então eles dificultam a vida deles. Eles não conseguem eliminá-los, tá? Uma guerra aberta, uma guerra para exterminá-los, mas eles vão então causando problemas, causando dificuldades, fazendo com que a vida dele não seja fácil. Então ele cava após, Abimeleque vem com os seus e vai lá e toma o poço e soterra. Cava outro, ele vai lá e soterra aquele outro poço. Até que ele se cansa desta tentativa, né, de atrapalhar a vida de Isaac, vê que Deus está com ele, é inegável, cava poços, encontra água, e isso vai se repetindo, né, reiteradamente. Então ele resolve firmar um pacto com Isaac, um pacto de não agressão, né? Então cada um viveria no seu canto sem se agredir, o que foi firmado aí naquele pacto. Então você vê a resiliência de Isaac, permanece na terra, tem dificuldade, mas luta contra essas dificuldades, não faz uma guerra aberta, porque não tem condições de sustentar uma batalha assim, mas vai resistindo a isso, e vai insistindo na orientação de Deus. Tem a situação da esterilidade da sua esposa, ele ora constantemente pela cura de sua esposa, Deus atende sua oração, ela é curada, ela gera filhos, Esaú e Jacó, tá certo? E aí desses dois virá uma grande descendência para eles. Infelizmente Esaú acaba se misturando com as mulheres locais, e aí dentre os seus descendentes virão os edomitas, que na verdade serão a pedra no sapato de Israel, tá certo? Então você tem de Esaú essa miscigenação com mulheres locais, e de Isaac você tem então aquela bela história de Jacó. De Jacó você tem aquela bela história de quando Jacó vai novamente aos seus parentes na Alta Mesopotâmia, né, em Harã, e ali terá contato com Labão, tá certo? Que era parente de sua esposa, parente de sua mãe, e ali ele trabalhará por Raquel 7 anos para se casar com ela, será ludibriado, o que Labão coloca como um costume local também, né? Não, que casa-se mais velha. Então o acordo não havia sido esse, mas ele, na hora de cumprir o acordo, ele inverte a situação. Então ele casa a mais velha por meio da maracutaia, né? E a mais nova, Jacó novamente, né, volta ao ciclo de trabalha mais 7 anos, totalizando 14, para que case-se enfim com Raquel. Ao final disso ele tem 2 esposas, 2 concubinas, muitos bens que Deus lhe abençoou. Ele se desloca de lá para retornar à sua terra, inclusive para resolver alguns problemas graves que haviam ficado em relação ao seu irmão. A questão da primogenitura, o primogênito é Esaú, tá certo? Inclusive há uma questão de preferência também. A sua mãe é mais afeiçoada a ele, a Jacó. Seu pai é mais afeiçoado a Esaú. Então, ao final haverá a bênção da primogenitura, tá certo? Quando o pai abençoa o primogênito, fazendo dele o líder de todo o clã. Veja, a estrutura é essa. A estrutura familiar, a estrutura de clã, tá? Então o primogênito é o líder do clã, é ele que dita as regras, ele diz o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito, ok? Então este é o líder, e é esta liderança que importa, a liderança do clã. O Estado não está preocupado com os cidadãos. O cidadão tem que se virar, ele tem que se virar dentro do seu clã. Então ali tem um clã em formação, tá? E aí a mãe quer favorecer Jacó, a mãe não confia nas decisões de Esaú. E Esaú de fato mostra ser uma pessoa incoerente, uma pessoa que não media a importância dos seus atos, das suas decisões. Isso é demonstrado na questão da sopa de lentilhas, quando ele volta do campo de uma caçada, não conseguiu nenhum sucesso, está faminto, está exausto,
E Jacó aproveita-se daquela situação para oferecer-lhe então a sopa de lentilhas que ele havia preparado em troca da primogenitura. Então Ismael lida de uma forma leviana com aquilo. Então quando Ismael faz a troca, quando Esaú faz a troca, certamente brincando com a situação, não levando aquilo a sério, quando ele faz a troca, sem medir as consequências futuras daquilo, ele está na verdade externando como ele trata de forma leviana coisas importantes. Então ele vende a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Para ele aquilo era uma bobagem. Só que para Jacó aquilo foi um contrato. Tá? Ele leva muito a sério aquilo e ele demonstra com isso que ele de fato valoriza. Ele dá valor a isso. Tá certo? A ele isso importa. A ele isso é relevante, isso é importante. E posteriormente a sua mãe cria uma estratégia, né, para ludibriar Isaac, que já estava velho, cego, né? E aí você tem toda aquela situação de Isaac já à beira da morte, vai conceder a bênção da primogenitura. Jacó é disfarçado pela sua mãe como Esaú. Esaú era peludo, Jacó não era peludo. Esaú era caçador, Jacó era doméstico. Então a mãe cria ali toda uma situação, coloca pelos de animais, a roupa de Esaú, que tinha um cheiro característico, né? Prepara um guisado, e aí Jacó vai lá ludibriar seu pai. Obtém a bênção através dessa estratégia, essa enganação, né? Essa mentira. Esaú, depois quando chega para ser abençoado, seu pai diz, já concedi a bênção e fui enganado por Jacó. Aquilo desperta um ódio mortal, aquilo desperta um ódio importante, então, do modo que ele queira de fato a morte de seu irmão. Então, devido a essa situação, tá certo? Dessa estratégia bolada pela sua mãe, e devido a outros sinais que são apresentados por Esaú, como por exemplo se relacionar com as mulheres locais para atingir sua família, tudo isso sinaliza que mesmo tendo sido Isaac enganado, de fato isso era necessário, devido a todos esses indicativos, essa situação de que Esaú é muito leviano com decisões importantes. Jacó parte então para os seus parentes, escapando da fúria de seu irmão e também buscando relacionar-se com pessoas de sua ascendência, de sua genealogia. Vai buscar dentre os parentes da sua mãe, então essa situação que eu descrevi, consegue obter bens devido à bênção de Deus, mesmo com todas as tentativas de seu sogro de ludibriá-lo, seus cunhados também furiosos por ver a sua prosperidade. Ele então vai buscar o retorno, buscando uma reconciliação e buscando voltar para a sua terra e assumir o seu lugar como líder daquele clã, afastando-se daquela família importante a qual ele havia recorrido, onde ele não teria espaço, onde ele não teria voz de liderança. Ele tem que se afastar deles, então se deslocar, voltar para a sua terra, acertar as questões com o seu irmão e se estabelecer ali, e crescer, e multiplicar, e florescer, tá? Então toda essa situação que a gente observa, o seu retorno, Raquel, a estratégia de Raquel, havia ali algumas práticas religiosas locais que você observa paganismo, ok? Você observa paganismo, mesmo que haja essa proximidade genealógica entre eles, tá certo? É um clã semelhante, é um clã aparentado, mas Abraão não foi à toa que ele teve que sair do meio deles, não foi à toa que ele teve que se deslocar. Abraão recebeu a revelação acerca do verdadeiro Deus, e essa revelação o fazia contrastar com essa sua parentela, tá? Sai da tua parentela, da casa do teu pai, da tua terra, para a terra que te mostrarei, tá? Então ele contrastava com essa parentela. Quando você vê os costumes deles, você entende. Por exemplo, essa questão dos deuses lares, os terafins, pequenos deuses, tá? E esses pequenos deuses eram representatividade de deuses importantes locais. Posteriormente, entre os romanos, serão representações de seus parentes, que eles acreditam que quando morrem, tornam-se semideuses e olham por eles na terra. Então eles fazem orações para esses parentes que partiram. E essas orações são feitas por meio de bonecos representativos desses parentes. Então eles tinham pequenos bonecos
que ficavam no altar, no canto mais reservado da casa, onde era aceso um fogo, e esse fogo era chamado lar, e esses eram os deuses lares, tá? Então havia este culto romano, e somente os parentes próximos tinham acesso a esse local de culto, com esses deuses e com esse fogo, tá? Então você tem esta forma de culto entre os romanos, e há uma forma meio parecida, né, de culto aí entre estes parentes, né, esses aparentados aí de Jacó, né? Labão tinha esses chamados terafins. Raquel captura esses terafins e quer trazer junto com Jacó na constituição desse novo clã. Ela quer que Jacó seja o líder de todo o clã, porque o possuidor dos terafins era o chefe de família, era o sacerdote, era o líder local, era o chefe de clã. E Raquel queria fazer de Jacó esse chefe. Então Raquel rouba esses terafins. Labão fica louco com isso, persegue Jacó. Deus fala com Labão previamente para que não lhe cause dano, não cause mal. Labão ainda dá lá umas broncas em Jacó, fala que não deu oportunidade de beijar seus netos e tal, toda aquela desculpa. Mas todo o interesse dele era os terafins. Ele vai fazer uma investigação ali para ver onde está, quem escondeu. Jacó fala sinceramente que não está com ele, porque não estava mesmo, não foi ele que capturou, foi Raquel. E Raquel ainda cria uma estratégia, senta em cima deles e diz que está naqueles dias, está menstruada. Então toda essa questão da época, tá certo, da mulher ser considerada imunda, né, nesse estado, e ele então recusa, né, investigar ali a tenda de Raquel, que Raquel alega que está menstruada naqueles dias. Então tudo isso aí é um retrato, é uma janela para que a gente observe qual era o mundo daquela época. Quando Jacó, enfim, está retornando para a sua terra, ele para em certo lugar e fala para eles lançarem fora, enterrarem naquele lugar todos os seus falsos deuses. Então ali são os terafins, amuletos, tudo que pertencia a essa antiga religião é depositado ali, é abandonado, e ele adentra para a terra de Canaã, cumprindo agora as promessas que havia feito para com Deus, de que se ele retornasse rico para aquela terra, ele serviria ao Senhor em fidelidade, e ele quer de fato se engajar nisso. Ele quer uma mudança de nome, ele quer uma nova identidade, ele não quer ser conhecido como Jacó, o enganador, o suplantador. Ele quer agora que Deus transforme, que Deus mude a sua história, mude a sua vida. De fato, ele vai ter um encontro importante com Deus, tá? Então ele passa aqui, ó, passando as páginas 24, você tem a situação de Betel, quando ele ainda estava indo, que ele tem aquele encontro com Deus, né, a grande escada que ele observa, com o anjo subindo e descendo, e ele faz aquela grande promessa. Jacó enganado, né, que é o ponto B, lá na página 24. Na página 25 você tem hora de retornar. Na página 25 ainda, o ponto D, um novo encontro com Deus, tá? E um acerto de contas. Então esse novo encontro com Deus é o lugar onde Jacó vai lutar com este anjo, tá certo? Este anjo. Então você tem uma situação na qual Deus cria para Jacó essa oportunidade, tá? De lutar com Deus, de clamar a Deus, de requerer de Deus algo que seja importante como marca, como sinal, como evidência de transformação de sua vida. Ele quer a transformação da sua vida, ele não quer mais aquela identidade, ele quer uma nova identidade. Então ele é chamado agora Israel. Mesmo que as pessoas continuem conhecendo ele como Jacó, mas ele sabe que o seu nome foi trocado de Jacó para Israel, príncipe de Deus. Ele é o príncipe de Deus naquela região. Então você tem o encontro dele com seu irmão, que é extremamente emocionante, é cena de novela mesmo, né? Ele coloca alguns servos na frente, presentes na frente, filhos de Lia, né, de Leia e de concubinas. Ele vai atrás, e somente por último Raquel, né, e José, seu filho, né? Aí posteriormente Raquel terá Benjamim, mas ela vai morrer do parto. Inclusive ela, em agonia de morte, ela ainda batiza o filho de Benoni, filho da minha dor. Mas Jacó, percebendo que aquilo seria uma marca terrível para ele, ele muda o nome
de Benoni para Benjamim, filho da minha destra. Então você tem os dois filhos que Jacó teve com Raquel, José e Benjamim, tá? E aí ele vai adentrar aqui já a descrição da história de José, tá? Então tem a página 25, acerto de contas, a questão de Jacó, o encontro com seu irmão, tá? Novo encontro com Deus, o encontro com seu irmão. Jacó passou a viver em Siquém, edificando ali um altar. Gênesis 33, 18 ao 20. No entanto, ele precisava cumprir seu voto. Então, a paz em Siquém é quebrada, pois Diná, a única filha do patriarca, foi violentada. E dessa tragédia, outra maior sucedeu. Simeão e Levi, irmãos maternos de Diná, mataram todos os homens daquela cidade, onde eles criam uma estratégia, né? Essa situação que inclusive foi interessante ler, porque eu ia acabar passando por cima. Dentre os filhos de Raquel, Leia e das duas concubinas, Bila e Zilpa, né? Você tem apenas uma filha, que é Diná, tá? E Simeão e Levi são irmãos integrais, vamos colocar assim, porque é filho de pai e mãe, né? Os demais são irmãos somente por parte de pai. Esses aqui são irmãos de pai e mãe, tá? Filhos da mesma mãe. Você tem então a situação na qual Diná é violentada por Siquém. Então Siquém, que era o nome de uma cidade, também era o nome de um líder da cidade. Então isso aí era muito normal dentro daquele contexto da época, em que o patriarca do clã dá o nome dele mesmo à cidade, tá? Então Siquém violenta Diná, depois propõe se casar com ela, tá? Ele de fato queria se casar com ela. Os irmãos fingem que aceitam esse acordo, propõe então que eles entrem para o pacto, né, da circuncisão. Aquele líder local impõe a circuncisão para todos os seus cidadãos, mas pense, homens adultos se circuncidando, né? Então você tem pessoas enfraquecidas com a hemorragia, com a dor, e eles se aproveitam dessa situação, dessa deficiência, para promover uma matança, um banho de sangue naquela cidade. E aí Jacó muito se perturba com isso, porque isso pode atrair o ódio da população circunvizinha, porque eles são os estrangeiros ali. Siquém está na sua cidade, ele é amigo, aliado desses povos que estão em volta. Então quem está causando dano ali são eles. Então Jacó muito se perturba com isso e tem que clamar a Deus para que o Senhor os proteja, os guarde, e Deus de fato estende sobre eles a sua proteção, de modo que eles não são mortos, tá? Então ele vai caminhar aqui para a história de José agora. Após esse relato, vem o nascimento de Benjamim e a morte de Raquel, conforme eu descrevi, né? Além do adultério de Ruben com Bila, tá? Concubina de seu pai. Essa situação de incesto ainda. Ruben, que era filho, né, de Jacó, ele se deita com uma das concubinas de Jacó. Então tem essa situação desse incesto, o que faz que Ruben, mesmo sendo ele o primogênito, ele seja preterido em função desse incesto que ele comete. Ele é preterido, né? Ele não é mais considerado, não é mais levado em consideração nessa primogenitura, tá? Ele é desfavorecido por Jacó em função disso. Além do adultério de Ruben com Bila, um incesto na verdade, né? Concubina de seu pai. Gênesis 35, 22. Paulo condena duramente isso, quando ouve falar de um caso desse, né, na igreja de Corinto. E a morte de Isaac aos 180 anos, e da mesma forma que Isaac e Ismael estiveram no sepultamento de Abraão, assim estiveram Esaú e Jacó no de seu pai. Gênesis 35, 29. Sem dúvida, uma das histórias mais lindas e impressionantes da Bíblia é a de José. A de José, de fato, é extraordinária. José, inclusive, a meu ver, é uma tipologia de Cristo. José, de fato, é um grande referencial. A história dele é extraordinária. O que a gente vai passar aqui obviamente é um resumo, né? Mas é muito conhecida, né? A história de José é conhecida de muitas gerações, muitas pessoas. Não é nada estranho para alguém, né? A história de José.
O que nós podemos dizer aqui é o seguinte, deixa eu inclusive colocar um mapa aqui que mostra os povos da época, tá? Interessante esse mapa aqui porque é dentro do contexto de Abraão, Isaac, Jacó, desses povos. Deixa eu ver aqui se é uma linha genealógica, não, que são em relação a línguas, tá? Então, só deixar esse mapa aí que é ilustrativo em relação a isso. Veja só. Você tem então a situação aqui de José. Após esse relato, como eu já falei, tá? José na casa de Potifar, vendido como escravo no Egito, José foi parar na casa de Potifar. Então é aquela situação que nós conhecemos da Sagrada Escritura, Gênesis 39, 2, aí um pouco antes disso, né? Aquelas descrições em Gênesis 38 ainda, acerca de José. Então você tem José, dentre os filhos, não é o filho mais velho, mas é o filho preferido de Jacó. E isso talvez seja um grave problema que deve passar para nós como exemplo do que não fazer, tá? Houveram graves problemas dentro da família de Jacó, devido a esta aberta preferência. Então o pai demonstrava preferência por alguns filhos, principalmente pelo fato de Jacó e Benjamim serem filhos de Raquel. Lembre-se que Jacó tinha como intenção casar-se com Raquel, e ele é ludibriado por Labão, obrigado a casar primeiro com Leia, tá? Ou com Lia. Casa-se com Lia por obrigação, trabalha mais 7 anos para casar-se com Raquel, que era seu objetivo principal. E agregado a Lia e Raquel vem 2 concubinas. Então você tem as 2 esposas e as 2 concubinas, tá? E os filhos destas. José era o primogênito de Raquel. Então, na cabeça de Jacó, o seu primogênito era José. Mesmo que tendo Rúben nascido primeiro que todos eles, sendo primogênito de direito, tá? Sendo primogênito de direito. Mas houve a questão do incesto, tá? De Rúben relacionar-se com Bila, tá? E há a questão de José ser filho de Raquel, seu primogênito de Jacó com Raquel, tá? Primeiro filho desse casamento dele com Raquel, e Jacó considerar Raquel sua esposa principal. Então isso era uma possibilidade na época de um homem, no contexto da poligamia, tendo diferentes esposas, né, tendo mais de uma esposa, obviamente, é uma poligamia, ele tem esposas e concubinas, tá? Só que dentre essas esposas e concubinas ele tem uma esposa principal. Então ele tem aquela esposa principal. Essas esposas e concubinas lhe darão filhos, e talvez não a principal lhe dará filho primeiro. Mas quando a principal lhe der filhos, ele considera o filho da esposa principal como seu primogênito. Primogênito não em sentido cronológico, mas em sentido de importância, em sentido de relevância. Ele será o líder de todo o clã. Essa é a questão. Ele fará daquele filho o líder de todo o clã. Você vê essa situação se repetir com Salomão. Salomão não era o filho mais velho, era Adonias. Só que Davi havia prometido que Salomão subiria ao trono. Ok? Então você tem essa situação. Adonias tenta se precipitar, mas a festa dele é cancelada quando Davi ordena que Salomão seja entronizado. E acabou. Então ele é o pai, ele é o rei, ele é o líder, e ele concede essa liderança ao seu filho, que não era o primogênito na ocasião, tá? Então você tem essa situação também de Jacó para com José. José é tido por Jacó como seu principal, o seu primogênito, o chefe do clã. Tanto que ele lhe dá uma túnica colorida de mangas longas. Ou seja, esse cara não ia trabalhar. Ele tem uma roupa de mangas longas, ele tem uma roupa multicolorida. Uma roupa que seria absurdamente cara. Nem sei se era bonita, né? Mas era absurdamente cara. Para se obter corantes, cores na época, era muito difícil. Eu acho que para obter o roxo era por meio de um molusco. Foi até um mito de um cachorro que mordeu um molusco e ficou com a cara pintada. Aí descobriram que esse molusco poderia servir de tinta. Aí tinha todo o processo de curtição dos tecidos, de obtenção das cores, toda a dificuldade para isso. Então você tem essa situação dessa grande dificuldade para se obter essas tintas, né?
E para se produzir uma roupa com essas cores, e José tinha uma roupa que tinha cores e era ainda de manga comprida, ou seja, não era a própria para o trabalho. Então José era tido, né, reputado por Jacó como chefe de todo o clã. E aí você tem a situação, por exemplo, dos irmãos que apresentam hostilidade para com ele. Você tem os sonhos dele, em que ele é representado como liderança. Você tem a situação da sua ingenuidade na época, ele era ainda adolescente, então ele relata isso na maior naturalidade, só que isso torna-se ofensivo para os demais, que já eram adultos, já estavam em fase mais avançada, alguns deles, né? E Jacó coloca José como supervisor de seus irmãos. Então seus irmãos estão cuidando dos rebanhos, Jacó vai lá e manda José, vai lá ver como estão seus irmãos, ou seja, faz a supervisão. E aí quando ele chega para fazer a supervisão ordenado por seu pai, ele é mal recebido pelos seus irmãos. Alguns pretendem matá-lo mesmo. Por intervenção de outros, ele é jogado apenas num poço e vendido como escravo nessas caravanas. Aí alguns chamam ismaelitas ou amalequitas, uma coisa assim, não me recordo agora. Ismaelitas ou amalequitas, né? Então tem essa confusão dos nomes. Uma hora chama ismaelitas, outra chama amalequitas. Mas isso não chega a ser um problema real, porque nessas caravanas, para atravessar o deserto, havia o acordo entre diferentes povos que compunham uma grande caravana para se autoproteger de saqueadores. Então tinha amalequitas, tinham ismaelitas, tinham gente de tudo quanto é tribos ali reunidas para praticar um comércio comum, atravessar grandes regiões, comprar, vender, comercializar e posteriormente voltar para sua casa com esses bens, fazendo entre si essa proteção comum. Então eles se reuniam de fato para atravessar essas grandes regiões desérticas, tá? Então isso não era nada estranho. José é vendido. José é comercializado no Egito. É adquirido, tá certo? Por Potifar. Vendido como escravo no Egito, José foi parar na casa de Potifar, oficial do exército de Faraó. Todavia, mesmo nessa condição, Deus abençoou esse jovem. Então você tem a situação de José sendo vendido para esse chefe do exército do Faraó, tá? Chegando lá, ele demonstra inteligência, inclusive isso não é nada estranho. Ele já era tratado por seu pai como um líder do clã, então certamente ele já tinha habilidades de liderança, de gerenciamento. E ele demonstra isso, mesmo tendo sido comprado como escravo, ele deixa muito claro e demonstra que ele não tem comportamento de escravo, de se sentar num banco e esperar uma ordem. Ele certamente tinha proatividade, ele certamente tinha capacidade de liderança, de organização, inteligência, tá? E a bênção de Deus. Então ele mantém-se fiel a Deus mesmo em condições adversas. Então Deus o promove, Deus o abençoa e proporciona que ele encontre graça, vamos colocar assim, aos olhos, né, desse chefe do exército, que lhe promove rapidamente como líder de sua casa. Aí você pensa num alto oficial do maior império da época, tá? Então Egito e ali você tinha a Suméria, você tinha surgindo a Babilônia, você tinha os elamitas, né? Os assírios ainda estavam surgindo, era um povo de baixa relevância ainda, os hititas eram muito mais importantes. Então você tinha esses povos na região na época que eram relevantes. E o Egito era o topo, tá? Tipo os Estados Unidos de hoje, era o Egito, apesar que os Estados Unidos está caindo, está sendo mais China, né? Mas ainda é muito importante. Então você tem o Egito da época, tá? E o cara era chefe do exército de Faraó. Então ele está na casa de um alto oficial. Então você pensa nessa casa, você pensa nesses bens, você pensa na quantidade de escravos para se gerenciar, você pensa em toda a manutenção, tá certo, daquele local. E aí José é colocado como um líder daquela situação devido à sua jovialidade, certamente boa aparência. Ele atrai a atenção ali da mulher desse seu chefe, que tenta ter relações sexuais com ele à força. Ele se recusa, ela agarra-se à sua roupa, ele se desvestiria de sua roupa, corre da maneira como pôde. Ela utiliza aquilo como prova contra ele e ele então lançado na cadeia. Quando ele é lançado na prisão, rapidamente também observa seu comportamento.
entre os demais prisioneiros e ele. Então observa-se isso, o seu comportamento, a sua fidelidade para com Deus, a maneira como ele agia em contraste à maneira típica como um prisioneiro comum, criminoso agia. Ele está preso, mas ele não é um criminoso. Então, de chefe da casa de Potifar, ele vai se tornar chefe da prisão. Então os administradores da prisão confiam nele como administrador daquele local. E aí você vai ter a situação dele, a interação dele com o padeiro e com o copeiro, tá certo? O padeiro, a revelação dos dois sonhos, né, do padeiro e do copeiro. O padeiro terá um desfecho trágico e o copeiro terá um desfecho mais favorável. O copeiro, inclusive, é reintegrado à corte. Ele requer que o copeiro lembre-se dele, né, quando for beneficiado, o que ele não faz. Só posteriormente, diante da situação em que Deus vai dar um sonho ao faraó, das espigas magras e gordas, né, as magras consomem as gordas, depois as vacas magras e gordas, as vacas magras consomem as gordas e continuam magras. Então você tem esse sonho enigmático, né, de faraó. Devido a faraó externar esta ansiedade dele para com esse sonho enigmático, o copeiro vai se lembrar, né, de José na cadeia e vai trazer José. Aí tem toda aquela situação de José ser barbeado, né, se barbear para entrar na presença de faraó. E aí alguns colocam isso como um modelo para nós. Nós temos que se barbear porque José se barbeou para ir diante de faraó. Só que este é um exemplo, um referencial equivocado. Por quê? A situação que está sendo colocada ali é a seguinte: só o faraó pode ter barba, porque o faraó é a representatividade de Deus, tá? Ele não é só um sacerdote de Deus, ele é a representatividade de Deus, tá? E a barba era a autoridade. Então você vê nos sarcófagos aquela barba enorme, que era uma barba falsa, era uma representatividade de autoridade. Então a questão é, só eu sou autoridade aqui, vocês todos têm que ser imberbes, têm que tirar a barba, tá? Então isso não é um referencial para um homem de Deus, para um servo de Deus, essa questão de José ter que ter tirado sua barba. Isso na verdade é uma questão de um contexto pagão, no qual aquele homem se entendia ser Deus e exigia que somente ele tivesse barba, e que ninguém importasse isso na presença dele, ou seria ofensivo a ele, que se entendia Deus. Então esse referencial não serve para nós, ok? Então você tem essa situação, né, de José, que interpretará os sonhos de acordo com a revelação que Deus lhe dá. E na interpretação desse sonho você terá então o conselho dele sobre os 7 anos de abastança, que serão seguidos, né, por 7 anos de escassez. Então você precisa nos 7 anos de abastança, construir celeiros e armazenar. Você precisa se preparar, porque virão 7 anos de escassez que destruirão a terra, que levarão o povo ao colapso, que levarão o povo à escassez, ok? Então você tem essa situação que é descrita aí por José na interpretação desse sonho. E aí surge um contexto muito interessante, que é o seguinte: o faraó olha para essa descrição e entende que ele não, em todo o reino, não conseguirá recrutar uma pessoa melhor do que aquele rapaz que estava diante dele para executar essa função, devido a toda a sabedoria, devido a todo, vamos dizer assim, a postura, tá certo? Ao brilhantismo, à inteligência, à presença de Deus que estava nele. Então ele não vê outra pessoa mais qualificada para isso senão ele. Então o rei disse: onde encontraríamos uma pessoa melhor para isso senão ele mesmo? E aí o faraó elege aquele que foi escravo de Potifar, chefe dos exércitos, como chefe de Potifar. Olha só a volta que deu, né? Olha só a inversão de quadro que aconteceu. Ele é vizir, ele é vice-rei. Potifar continua sendo chefe do exército e ele é vizir, ele é vice-rei, é o chefe de Potifar agora, ok? Então veja só como Deus inverte o quadro da história, inverte o quadro da situação, daquele que é fiel, né? Daquele que se mantém fiel a Deus.
Então, nessa situação, inclusive, deixa eu ver se eu encontro aqui um mapa mais específico do Egito. Acho que eu não vou encontrar agora, mas tudo bem. O Egito, tá? Esse aqui é um mapa muito moderno. Deixa eu tentar um mapa um pouco mais antigo. O Egito, ok. Você tem o Egito aqui, né? Tem algumas tribos, ó, mitânios, hititas, ok. Então você tem a situação aqui do Egito. Você tem aqui a Canaã, tá? Jerusalém não existia nessa época ainda. Então você tem Canaã, tá? José foi vendido, tá? E esses ismaelitas, né? Levaram ele como escravo e venderam aqui no Egito para Potifar, que era chefe do exército de Faraó. Devido àquela situação descrita, ele foi parar numa cadeia. Na cadeia, aquela interpretação de sonhos, um deles volta à corte. Na corte, há aquele sonho de Faraó e ele é convidado à presença de Faraó. Interpreta os sonhos e é colocado como vizir. Faraó lhe dá um anel, coloca ele num carro e diante dele vai um homem dizendo que abaixo de Faraó, né, José está somente abaixo de Faraó. Tá? Somente Faraó é superior a José. Depois de José, todos os demais são inferiores e devem obediência a José. Ok? Então há essa situação. Essa situação proporcionará, tá, com a fome que se abate sobre a terra, em cumprimento à revelação de Deus, os filhos de Jacó passam a fazer novamente essa peregrinação, como Isaac fez, como Abraão fez, essa peregrinação ao Egito com o objetivo de comprar alimento. Então eles vão vendendo seus bens e comprando alimento, né, para se sustentar durante esse período de escassez. Nesse vai e vem é que José vai ver seus irmãos e vai identificar Benjamim dentre eles, tá? Benjamim, e aí tem todo aquele trâmite que é descrito no contexto, né, da Sagrada Escritura, em que ele cria aquela estratégia, coloca bens, né, dentro daquilo que eles compraram para tentar acusá-los de roubo, os mantém presos, e aí ele libera os demais, mantém apenas um com eles, para que eles possam ir até o pai deles, e aí toda aquela situação em que ele cria essa estratégia para que eles retornem, para que eles tragam informações, eles tragam Benjamim. Quando Benjamim é trazido à presença dele, ele se revela que ele é José, aquele que havia sido vendido. Todo aquele quadro, aquela cena que é descrita, né, com muita emoção. Posteriormente, Jacó será trazido a pedido de Faraó. Faraó manda carros, tá certo? Da corte, para trazer a família de José, para que eles venham com conforto para o Egito. Estabelece um território para que eles vivam à parte dos egípcios, porque eles eram povos pastoris e os egípcios não toleravam esse tipo de atividade. Então eles vivem à parte daquela sociedade egípcia, mais confortavelmente na terra de Gósen, porque eles são aliados, eles são convidados da corte, né, do faraó. E por que essa situação? E o que eu quero destacar aqui? A situação geopolítica do Egito, tá? A situação geopolítica do Egito, dividido entre duas nações importantes. O Egito, na verdade, é dividido em duas importantes nações, sendo o Alto Egito, que é o sul, tá? O Alto Egito, com capital em Tebas, que é o sul, e o Baixo Egito, com capital em Mênfis, que é o norte. Baixo Egito, no sentido geográfico, você tem ao norte proximidade do mar. Baixo, região baixa, delta do Nilo, por exemplo. Região baixa, capital em Mênfis. Você vai indo em direção sul, você vai subindo, tá? Então você sobe até um grande planalto que fica aqui, tá? Então você tem Alto Egito, região sul, Alto Egito, capital em Tebas. E você tem então essas duas nações, vamos colocar assim, disputando o domínio de todo o território, disputando o domínio do território como um todo. Quando um desses faraós domina todo o território, unifica as coroas. Então você tem o faraó do Baixo Egito, durante o período domina o Alto Egito, e ele domina sobretudo e unifica. Mas durante um tempo ele se enfraquece, e outras etnias dos faraós do Alto Egito dominam o Baixo Egito e vão e unificam a coroa. E em alguns períodos nenhum consegue dominar o outro, então eles convivem, tá certo? Mas nesse clima de tentativa de dominação, de disputa, né? De imposição da sua autoridade sobre eles.
Então, a situação, conforme descrita no contexto de José, acredita-se, fazendo a analogia com outros contextos históricos, acredita-se que esse período, tá, o período em que José chega ao poder e torna-se vizir, vice-rei do faraó, acredita-se que nesse período o Baixo Egito passou por um enfraquecimento político e o Alto Egito também não tinha força suficiente para dominar o Baixo Egito. Mas o Baixo Egito estava num enfraquecimento político, tá certo? Militar, ok? Então houve a situação de uma invasão de povos estrangeiros, ditos Ixos, que era na verdade um aglomerado de povos daquela região, essa região onde está aqui o nome Mitanni, tá? Hatti, né, que são os hititas. Então acredita-se que um aglomerado de povos semíticos dessa região, chamados de Ixos, passaram a fazer incursões nessa região, tá? Fugindo das disputas intensas nessa região, tentando invadir o Egito, passando pelos pequenos reinos cananeus. Então eram pequenos reinos que eram utilizados pelo Egito como escudo. Então eles fortaleciam esses pequenos reinos para que outros povos não marchassem para a fronteira do Egito. Quando eles não tinham força, eles não conseguiam ajudar esses pequenos reinos. E assim algumas invasões poderiam acontecer. Como por exemplo essa situação dessa invasão desses povos Ixos. Tá? Então o que acredita-se? Que os Ixos invadiram o Egito. O Baixo Egito. Tá? Dominaram a região do Baixo Egito. E esses Ixos fizeram algo semelhante ao que os romanos farão em relação aos gregos. Os romanos dominam os gregos, mas eles não apagam a cultura grega. Eles não eliminam a cultura grega. Pelo contrário, eles incorporam a cultura grega. Os romanos dominaram todo mundo da época, dominaram os gregos inclusive. E em vez de destruir a cultura grega, eles incorporaram. Eles sincretizaram a sua religião com a religião grega e incorporaram muitos elementos gregos para si. E acredita-se que os Ixos tenham feito isso em relação aos egípcios, incorporando inclusive até o nome da monarquia, porque faraó não é nome próprio, faraó é título, tá? Tipo César, tá? Tipo Shah, né? Czar, é título. Então temos aí, alguns dizem também que Abimeleque também é título, tá? Então ele incorpora esse título, faraó. Ele passa a usar esse título, para esse título de nobreza, né? Faraó. Ele passa a adotar certos hábitos dos egípcios, ou ele favorece que os egípcios permaneçam com seus hábitos, com a sua cultura, e admira essa cultura, e implanta sobre eles uma dominação, domina-os, mas não elimina-os, domina-os, mas não apaga-os, tá? É interessante porque você começa a observar a interação desse faraó com José. Ele valoriza bastante José. Acredita-se que esse faraó tem uma origem semítica. Então você tem um aparentado. Mesmo que não haja um entroncamento genealógico ligado, mas há um aparentado. É como, por exemplo, você está dentro da sua etnia. Você é uma pessoa negra, nordestina, e está entre outras pessoas que são semelhantes a você. Mesmo que não tenha uma relação parental, mas são semelhantes a você, têm características étnicas semelhantes. Então acredita-se que este faraó Ixo, faraó estrangeiro, que adotou a cultura egípcia para si, inclusive o título, olha para José como alguém semelhante, né, mais aproximado dele do que os egípcios sobre os quais ele domina. Então o que ele fará? Promoverá José como vizir, como vice-rei. E José organizará toda a situação na qual ele armazenará bens em celeiro. Que bens? Trigo. Ele vai aproveitar dos grandes plantios, então tem as terras da monarquia, mas também tem as terras dos proprietários locais, dos chamados nomos, tá? O nomo é uma vila. Cada nomo desse tinha um padroeiro. Então você tem os proprietários locais com suas terras, tá? E você tem as propriedades da monarquia, né? Principalmente dessa monarquia invasora, né? Tem lá suas propriedades. Então todos eles vão fazer seus plantios, tem seus funcionários.
E a monarquia vai fazer algo bastante curioso. Em vez de fazer o plantio e logo comercializar, colocar dentro da comercialização local, ele vai fazer seu plantio e vai armazenar. Ideia de José, tá certo? 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de escassez. Então, ele vai armazenar. Vai construir celeiros e armazenar. E colocar a guarda da monarquia, né, os soldados, para proteger esses celeiros. Ok. 7 anos de escassez. Tudo bem. Adentra os 7 anos de bonança. Tudo bem. Adentra os 7 anos de escassez. E aí, primeiro, os proprietários locais. Veja, a situação desse monarca em relação aos demais proprietários. Ele não tem, num primeiro momento, tanta autoridade sobre eles. Ele deu um golpe e invadiu o lugar e dominou, porque estava fraco politicamente, militarmente. Então ele conseguiu dominar o poder central, se apoderou do poder central e impôs pela força sua autoridade. Mas os líderes locais continuam tendo seus territórios locais, seus bens, né, sua riqueza, e não necessariamente estão dispostos a apoiar esse faraó. Então, ele domina aquela região, a capital, o palácio, ok, mas ele não domina tudo. Ele não é dono de tudo, tá? Então você começa a observar uma situação bastante interessante para ele, porque entra o período de escassez. Esses proprietários começam a consumir seus bens, comercializaram uma boa parte, começam a consumir uma parte. E é o que acontece. Não há outro lugar para eles adquirirem alimento, porque há escassez em toda a terra. Na Canaã, escassez geral. Em outras regiões, escassez. Então eles começam a consumir seus bens e, passado um tempo, eles não têm mais o que consumir. Então o que eles têm que fazer? Recorrer à monarquia, mesmo sendo uma monarquia estrangeira, imposta sobre eles. Começam a comprar dela com o dinheiro que eles haviam obtido da comercialização com outros povos, que vêm até o Egito comprar esses víveres, né, esse material. Então, o dinheiro começa a ser transferido para essa monarquia. Posteriormente, com a extensão da seca, eles não têm mais dinheiro. O que eles vão fazer? Eles vão começar a transferir titularidade da terra para essa monarquia, chegando ao ponto em que essa monarquia torna-se proprietária de todo o Egito. É semelhante ao que acontecia na Idade Média. Você tinha o senhor feudal e você tinha alguns pequenos senhores de terra. E dependendo da situação, ele poderia chamar para a sociedade com ele alguns reis menores, tornando seus vassalos, que eram reis subordinados a ele, que continuavam tendo autoridade no seu território, mas que eram subordinados a ele. Quando ele quisesse empreender uma guerra, eles eram obrigados a fornecer homens e material e se engajar também nessas batalhas. Eis aí um senhor feudal. Ele consegue com que esses proprietários primeiro comprem dele, depois transfiram para ele a titularidade de seus territórios. Assim este faraó torna-se o dono de todo o Egito, ok? Então é uma situação curiosa, interessante. Isso perdurará durante toda a vida de José, mas passado um tempo depois do falecimento de José, então José casa-se com uma importante princesa, né? Aí fala acerca do casamento dele aqui mais para frente, tá? Casa-se com uma filha de um sacerdote local. Ele é chamado pelas pessoas locais de Zafenat Paneah, Salvador do mundo, tá? E ele então tem 2 filhos, né? Efraim e Manassés. Efraim e Manassés são adotados por Jacó como seus filhos, tá? Então há a situação posterior da divisão da bênção de Jacó para os patriarcas, o que fará deles proprietários de terras na Canaã, quando eles retornarem para esse território, libertando-se da escravidão que foi lhes imposta, tá? E Jacó, por José ter sido anunciado pelos seus irmãos como morto, José estava morto para Jacó. José foi anunciado como morto para Jacó. Os irmãos inventaram o negócio que as feras haviam devorado, né?
Então José é anunciado como morto para Jacó. Jacó tem ele como morto, ok? O que acontece? Quando Jacó reencontra-se com José, toda aquela emoção e tudo mais. Só que quando Jacó está à beira da morte, o que ele faz em relação aos filhos de José? Como José foi tido como morto por Jacó, eu inverto toda vez. Como José foi tido como morto para Jacó, o que Jacó vai fazer em relação aos filhos de José? Jacó vai adotar para si os 2 filhos de José, como se fossem seus filhos. Então você tem a situação de Efraim e Manassés, que são contados junto com seus tios, porque Jacó os adotou. Jacó é o chefe do clã, então ele tem legitimidade para fazer isso. Ele adota os filhos de José como se fossem seus filhos. Aí os bens de Manassés e Efraim não serão apenas os bens de José. José foi tido como morto por Jacó e está integrado no Egito. E tem todos aqueles bens no Egito e proporciona a eles ter também esses bens, morar em Gósen e ter toda a subsistência que eles precisam para viver de forma tranquila. José os proporciona isso. Só que Jacó quer fazer algo por José. E Jacó o que faz? Incorpora Manassés e Efraim como seus filhos e eles herdam junto com seus tios. Tornam-se 2 tribos. E aí você terá a situação na qual Israel não tem 13 tribos porque Levi não é contada. Levi é a tribo sacerdotal, a sua herança é o Senhor, eles estão espalhados entre seus irmãos, tendo posse de cidades para seus domicílios, mas não tem território tribal. Território tribal conta 12 tribos, porque José não é contado, e no lugar de José, seus 2 filhos, e Levi também não é contado, resultando aí em 12 tribos, contando os filhos de José como 2 tribos, ok? Então você tem essa situação de José, né, da sua ascensão, e posteriormente você terá, e aí na descrição acerca do Êxodo você vai ver isso de uma forma mais detalhada. Posteriormente você terá a situação na qual haverá uma mudança de Faraó, e a Bíblia descreve da seguinte maneira: subiu um Faraó que não sabia nada acerca de José. Como assim? Um faraó não relata para o outro tudo o que aconteceu, o outro que está em continuidade não vê tudo o que foi feito? Aí você se lembra daquilo que eu descrevi para você sobre a situação geopolítica do Egito. Baixo Egito e Alto Egito. José está no Baixo Egito, relacionando-se com um faraó que provavelmente tem uma origem estrangeira, de um povo que invadiu a região num momento de fraqueza, mas adotou a cultura egípcia, tanto que adota a titularidade de Faraó para si. Devido a essa estratégia implementada por José, este faraó passa a ser proprietário de todo o território, devido ao empobrecimento dos líderes locais, ok? Então ele tem domínio sobre toda essa região nesse período. Mas vem um período em que o Alto Egito se fortalece politicamente e militarmente, né, novamente, marcha contra o Baixo Egito, domina-o e quer agora extirpar toda a influência estrangeira. Vê toda a presença estrangeira como uma presença ameaçadora. Inclusive ele olha para esses israelitas, né, hebreus, vamos colocar hebreus. Esses hebreus que estão ali, olha para esses hebreus como um povo perigoso. Não somente os Ixos, que são os povos invasores, mas pelos hebreus haverem estabelecido um relacionamento de proximidade com os Ixos, são tidos como povos perigosos para a coroa egípcia, tá? Então eles são tratados de uma forma bastante hostil pela dominação do Alto Egito, que agora se estabelece e que pretende desfazer tudo que foi feito por aquele faraó estrangeiro que havia se estabelecido na região do Baixo Egito. Ele quer eliminar toda aquela influência que havia sido colocada ali. Por isso que ele não tem nenhum tipo de consideração por toda a obra que foi feita por José, porque foi feita dentro dessa administração que está sendo agora eliminada. Assim, Israel agora será escravizado, né? Os hebreus serão escravizados. E aí, posteriormente, a gente vai ver acerca de todo o processo de libertação, tratando acerca de Êxodo,
na página 29, tá? Página 29. Então, a próxima aula será na página 29, livro de Êxodo. Muito obrigado por ter permanecido até aqui. Peço para que você curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal e continue juntamente conosco estudando o panorama do Antigo Testamento, falando agora acerca de Gênesis, dando continuidade, terminando com esta aula o livro de Gênesis, adentrando agora para o livro de Êxodo. Muito obrigado, fique com Deus, que o Senhor continue sempre te abençoando em nome do Senhor Jesus.